A seguir, esporte. Senhoras e senhores, telespectadores, o nosso abraço, porque estamos de volta, falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Estamos aí vivendo um tempo de terror, muita chuva, graçou em todo o Rio Grande do Sul, e lamentavelmente, não é? Nós temos que levar os acontecimentos que são verificados aí pela imprensa gaúcha e nacional. Mas o programa de hoje, de esportes, está trazendo o presidente do Esporte Clube Gaúcho. Trata-se do nosso amigo, uma figura conhecida na cidade de Passo Fundo, é claro, e em todo o Rio Grande do Sul, nosso jornalista, radialista, deputado federal e ex-prefeito de Passo Fundo, Luciano Azevedo. Fique à vontade, Luciano, num momento de tristeza, logicamente, para o Rio Grande do Sul, mas nós temos que levar a vida, não é? É verdade, Jorge, uma alegria estar com vocês aqui. Um abraço ao Jorge, ao Dantas, nesse espaço importante do esporte de Passo Fundo, para falar um pouco das coisas do esporte, para falar um pouco do gaúcho, desse momento que a gente está vivendo também no mundo, né? Mas aqui, muito especialmente aqui no nosso estado. E, claro, falar um pouco da Série A2 do Campeonato Gaúcho, que nós queremos que seja um sucesso aqui para o esporte de Passo Fundo. Então, estou muito feliz em estar aqui com vocês e à disposição. Muito bem, o prazer é todo nosso, não é, Carlos Dantas, o repórter de todas as ocasiões? E que prazer, né? Meus cumprimentos aos nossos telespectadores, ao presidente do Gaúcho, né, Luciano Azevedo. Mais uma vez eu quero parabenizar a assessoria de imprensa do Gaúcho. Finalmente se organizaram. Organizado, pautado, vem programação. Tem um gerente lá, como é que é o nome dele? O Glênio. O Glênio, uma figura sensacional. O Passo Fundo também, mas daqui a um pouco a gente fala sobre o Passo Fundo. Enfim, assim dá gosto de trabalhar. Assim como dou o meu cumprimento aos assessores do deputado, o Dudu, filho do meu primeiro chefe em Passo Fundo, Milton Hamel, ex-escrivão do Fórum de Passo Fundo, e a assessora não conhece, ela não lembra dela. Ela é a Silvia Brunheira. A profissão de assessor, comunicação, se renova, se tu não tá ligado, o trem passa por cima. É muita tristeza o que a gente vê por aí. Nós vamos falar daqui um pouco dessa tristeza, solidariedade e fé que nós devemos puxar do fundo do coração, porque a natureza só desafia os fortes. Os fracos morrem antes. Chama aí os comerciais, por favor. Então, já que o seu Jorge não chamou, eu estou chamando. E hoje nós estamos dando informe, pessoal. Vamos ao intervalo comercial e já voltamos. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limp Sul.
limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpesul, a decisão certa Passo Fundo. Muito bem, senhoras e senhores telespectadores, o assunto é esporte. Nós estamos de volta conversando hoje com o presidente do Esporte Clube Gaúcho, jornalista, radialista, advogado, Luciano Azevedo. Nosso representante na Câmara dos Deputados também, Luciano Azevedo. Olha, Luciano, a primeira pergunta. O Gaúcho não arrancou bem como todos imaginavam. Será que dá para dar a volta depois de passada esta recessão que a própria Federação Gaúcha de Futebol está fazendo? Olha, Jorge, veja, primeiro eu faço questão de dar aqui uma explicação à torcida do Gaúcho, né, e a toda a comunidade de Passo Fundo. O Gaúcho hoje tem um grupo, uma direção, né, durante muito tempo se cobrou do Gaúcho que tivesse uma direção colegiada, muita gente participando. Hoje o Gaúcho tem um vice-presidente de futebol, que é o Dr. Flávio Benvenu Júnior. Hoje o Gaúcho tem um vice-presidente administrativo financeiro, que é o Guto Guion. Hoje o Gaúcho tem departamento médico completo, departamento jurídico completo, departamento de eventos. Aliás, temos feito muitos. Hoje o Gaúcho tem um departamento de apoio à direção e relacionamento com o torcedor. Quer dizer, tem mais de 15 pessoas voluntárias trabalhando pelo clube o tempo inteiro. E nós procuramos, durante esse período que antecedeu a competição, trabalhar para que o Gaúcho fosse se estruturando como clube. Plano de sócios, marketing, venda de camisas, promoções para o torcedor. Tudo isso o Gaúcho fez, captação de recursos, formalização de patrocínios, buscando ter condições de formar aquele plantel que nós entendemos que é o melhor plantel para que o Gaúcho possa fazer uma boa figura, ter um bom desempenho, agora no campeonato da Série A2. Nós começamos muito bem, na verdade, né, Jorge? Verdade. Nós empatamos lá em Bento Gonçalves, um jogo muito difícil, o Dantas estava lá. Eu acho que poucas equipes deixarão de perder para o Esportivo lá em Bento Gonçalves, nós trouxemos um ponto de lá, e depois ganhamos o segundo jogo aqui contra o Veranópolis, que também é um clube tradicional e que tem toda a condição de disputar na ponta de cima da tabela. O que aconteceu depois, né? Nós tivemos duas partidas que foram fora do nosso daquilo que nós havíamos previsto. Fomos a Frederico Westphalen enfrentar a União. A União vinha de 2 derrotas, jogo duro, difícil, saímos na frente, perdemos de virada por 2-1. E depois, no clássico, contra o Passo Fundo, o clássico é clássico, né? Qualquer das duas equipes poderia vencer. O Passo Fundo ganhou por 2-1, mas nós entendemos que aquele é um jogo fora da curva. Então eu respondo a tua pergunta dizendo que nós todos da direção acreditamos que o Gaúcho pode dar a volta por cima depois dessa parada e poderá engatar aí uma sequência de bons resultados para que possa primeiro brigar pela classificação, que é o que nós queremos. Esperamos que efetivamente isso aconteça, né, presidente? Porque o Gaúcho precisava de mais 2 pontinhos, ao menos. Mais 2 pontinhos nesses 6 que foram disputados. Não é? Acabou não levando e, independente dos resultados, vai estar beneficiando o seu adversário, que é o Passo Fundo. Porque o próximo adversário do Gaúcho é o Glória de Vacaria. E o jogo será aqui na Arena BA, né? É isso, né? Na verdade existe, Jorge, agora uma discussão sobre essa sequência da competição. Em razão do problema das chuvas,
nós não sabemos bem qual será o próximo adversário. Estava marcado para esse final de semana, dia 12, 11, 12. Não sai mais. Não sai mais. O jogo contra o Glória aqui. E depois a federação deverá remarcar essas partidas ou reorganizar a tabela. O fato é que o Gaúcho tem que jogar todos os jogos como se fosse uma decisão. Nós temos consciência disso, nos atrasamos um pouquinho, mas o campeonato está ainda no seu primeiro terço. Nós temos muita confiança no grupo de profissionais, na comissão técnica que foi contratada, e temos certeza de que o Gaúcho tem toda a condição de estar entre os classificados, que é o primeiro passo para brigar pelo acesso. Muito bem. Presidente, o Gaúcho e o Inter de Santa Maria foram um dos mais organizados e preparatoriamente falando em termos de competição para a Série A2. Como o futebol é incrível, né? O Passo Fundo, graças a essa rivalidade que está começando a crescer de novo, saiu desesperado, não tinha 22 para treinar durante a semana, tem que botar a gorizada. Montou o time uma semana antes, apresentou para o time, para a torcida, e de repente me dispara com 10 pontos. O que eu quero aqui dizer? Tem males que vêm para bem. Infelizmente aconteceu essa tragédia climática, e aí o Gaúcho vai agora conseguir respirar. Eu tenho confiança nesse grupo do Gaúcho, porque o time do Gaúcho não é ruim. Basta ver aquela estreia, jogo de time grande lá no Esportivo de Bento. Aqui será que pesou o fator local, torcida, cobrança na hora do clássico? Olha, o clássico, né, Dantas, ele é sempre imprevisível, como eu falei antes. O clássico é um jogo diferente, é um jogo que pode acontecer qualquer coisa. No ano passado, vamos lembrar, nós perdemos o clássico na Arena, num jogo em que o Gaúcho dominou amplamente, e ganhamos o clássico lá no Vermelhão da Serra. Um golzinho chorado no final. Então, o futebol, né, Jorge, por que ele nos apaixona? Ele nos apaixona porque o futebol é o único esporte onde o mais fraco pode ganhar do mais forte. Isso não acontece no vôlei, isso não acontece no basquete, isso dificilmente acontece no atletismo, né? No futebol pode, um time bem armado, um time com um pouquinho mais de disposição. Um pouco mais de vontade, um pouco mais de vontade, um pouco mais objetivo, né? Pode acontecer. Agora, nós temos toda a confiança no grupo do Gaúcho, nós contratamos esses atletas que aí estão sempre ouvindo o treinador. O treinador Wanderson foi contratado em outubro do ano passado. Participou de todo o processo de contratação. Então eu acho que é muito cedo para fazer qualquer julgamento. O campeonato não chegou nem na metade, né? Veja que no ano passado o Gaúcho perdeu as 3 primeiras partidas, fez 0 pontos em 9 e quase classificou. Faltou 1 ponto. Né? Então o que tem que fazer agora? Tem que reorganizar o time, remotivar o time, a comissão técnica está trabalhando nisso. Nós optamos pela estabilidade, nós tivemos vários clubes agora que trocaram de treinador. O Gaúcho optou por manter a comissão técnica, né? Porque nós entendemos que é um campeonato parelho, nós vamos perder pontos? Vamos, mas vamos ganhar pontos também, tem possibilidade disso. Só que agora, presidente, queira ou não queira, jogando em casa ou fora, o Gaúcho vai ter que vencer. Porque senão ele vai ficar atolado lá nos 4 pontos e os outros vão começar a disparar. Claro que para mim, definição é só depois da metade da competição, né? Quando já jogaram mais de 50%. A verdade é que vai começar curto, a alinhar. né? Mas o que eu quero dizer é que vai jogar pressionado, na obrigação. Porque se não vencer, acendeu a luz vermelha no vestiário. Dantas, nós jogamos até agora uma partida em casa e vencemos. Porque o clássico não conta, né? O clássico, na minha opinião, se joga na Arena ou se joga no Vermelhão. Mas vai ser um divisor de águas para mas o clássico, ele é na mesma cidade. É isso que eu quero dizer. Você pode ter o apoio do seu torcedor aqui ou lá, né? Dos 6 jogos que nós tínhamos que jogar em casa, tirando o clássico, o Gaúcho jogou apenas um, e ganhou esse jogo. Né? Vamos convir que a tabela também para o Gaúcho não foi talvez a melhor tabela no início, né? Mas, de novo, nós temos confiança de que vamos ganhar pontos fora de casa, de que vamos ter um desempenho melhor, e temos a confiança de que tudo foi feito até agora de forma muito organizada. Eu aprendi na minha vida que no momento de dificuldade a gente tem que manter a calma, né? A serenidade. E o Gaúcho tem jogadores com experiência, tem jogadores rodados, que tem toda a condição de dar essa resposta a partir
do recomeço do campeonato. E esse recomeço do campeonato, o que lhe parece? Já para o outro final de semana, ou a federação vai ter cautela para determinar o jogo X vai ser realizado em tal data? Eu acho, Jorge, que nós teremos já jogos a partir da metade da semana do dia 15 ali. É a impressão que eu tenho. Porque se a gente der uma analisada nos clubes, a maioria dos clubes está em regiões onde é possível acessar, né? Com exceção de Lajeado, né? E Bento Gonçalves, talvez, né? Talvez Lajeado e Bento Gonçalves tenham uma dificuldade um pouquinho maior. Mesmo assim, se pode sair dali, né? Dependendo da volta que se dá. É uma questão logística, uma questão maior do que o futebol, mas eu imagino que nós deveremos ter rodada já no dia 15. Vou explicar por quê, Jorge. Os clubes seguem tendo as suas despesas, os clubes seguem pagando salários, alimentação, hospedagem, né? E essa despesa ela não pode ser eterna, né? Quer dizer, 20 dias de paralisação me parece bastante razoável, porque depois as coisas deverão voltar ao normal, que todos nós esperamos, né? Presidente, e me chamou a atenção esse detalhe aí que o senhor estava falando, que não vai ser tão fácil baixar todas essas águas aí, mas as obras que estarão sendo feitas. Por exemplo, já faz 2 dias, está liberada a ponte entre Estrela e Lajeado só para pedestre. O Gaúcho tem que jogar com Farroupilha, Serra. Caiu na curva lá antes da ponte, caiu tudo. Né? Na banquinha lá caiu também. Tem Veranópolis, que dá para escapar. Esportivo de Bento já foi, mas vai ter a volta. Eu acho que 15 dias achava que mais tem confusão. Tem o caminho por Vacaria, né, para chegar à Serra. Por Vacaria está desobstruído. Mas veja, Dantas, eu acho que não é só esse o problema. Sim, de lá de Vacaria sai a Caxias. Me parece que em alguns casos a federação poderá até inverter o mando, né? Ou fazer num lugar neutro. Ou fazer num campo neutro, né? Existem alternativas e eu acho que elas serão encontradas. A dupla Grenal está na corda bamba aí, não sabe se joga ou se não joga. O Juventude de Caxias já propôs, inclusive, para a CBF, de que os jogos possam ser realizados fora do estado, né? São alternativas que vão ter que se ajustar. Tem que ajustar, porque senão para o campeonato. Veja, né, Jorge? Hoje foi anunciado, nós estamos gravando o programa aqui na segunda-feira, né? Dia 6. Exato. Hoje foi anunciado o fechamento do aeroporto Salgado Filho, Porto Alegre, durante todo o mês de maio. O que isso significa? Que nem Grêmio, nem Internacional e nem Juventude provavelmente receberão visita de outros clubes de outra região do país ou até de fora do país, a não ser que os voos desçam em Caxias, onde eu acho que o voo internacional também não desce, né? Então tem um problema de logística que não é só da Série A2, ela é do futebol gaúcho. Exatamente. E tem que ser resolvido. Futebol gaúcho e nacional, não é? E nacional, claro. Exatamente. Mas vamos voltar ao Esporte Clube Gaúcho, né? A gente já bateu naquela tecla que o gaúcho precisa da vitória, todos os clubes que disputam precisam da vitória, não é? Só que o gaúcho está numa situação delicada porque somou 4 pontos apenas até o presente momento. A nível de adversários, quais os que você encara como os mais difíceis, mesmo jogando em casa? Jorge, veja, a Série A2 ela é uma divisão muito parelha, né? No ano passado, se eu não me engano, nós tínhamos aqui um jogo contra o Cruzeiro. O Cruzeiro vinha lá embaixo na classificação, né? E o Gaúcho perdeu um jogo aqui que não poderia ter perdido, de 1-0 para o Cruzeiro. Então, a Série A2 ela é cheia de surpresas. São clubes tradicionais, hoje estão à frente do Gaúcho o Veranópolis, o Glória, o Passo Fundo, o Esportivo, e nós estamos ali mais ou menos junto com o Frederiquense, né, com o Brasil de Farroupilha, e tem mais um que eu tô esquecendo agora. É o Cruzeiro. O Brasil de Farroupilha, o Cruzeiro. O Cruzeiro. Então, quer dizer, é um campeonato muito parelho. Todos os jogos são difíceis, né? Nós tivemos até agora, veja que nós tivemos até agora quase 2 dezenas de jogos, talvez mais do que isso, uma goleada.
que foi uma goleada do Esportivo Esportivo. lá em Em Bento. Bento, né? Então é tudo jogo parelho. Nós Goleada que motivou a demissão do técnico Hélio do União Frederiquense. Né? a Do demissão Sim, do Hélio Vieira, né? É. Então, te respondendo, eu acho que todos os adversários são difíceis, merecem o nosso respeito, nós temos que ir jogo a jogo. Eu estou dizendo muito pro treinador, quando eu converso com o Wanderson, eu sempre digo o seguinte: Wanderson, às vezes um empate, ele é mais inteligente do que o time se jogar ao ataque, o time tentar vencer a qualquer custo, porque o empate soma um ponto e evita que o adversário dispare, né? Exato. Então tem jogos onde é necessário somar um ponto. O que o Gaúcho vai fazer é isso, buscar os pontos necessários para a classificação, é isso que nós esperamos. Na soma de 3 pontos em cada resultado positivo, muda completamente a tabela e a figura, né? Sem dúvida alguma. Nós temos pela frente, Jorge, o Gaúcho tem 10 jogos pela frente. Nós estamos trabalhando com a seguinte matemática: se desses 10 jogos nós ganharmos 5, o Gaúcho está classificado. São 15 pontos. São né? 15 pontos, nós já temos 4, vamos a 19, muito provavelmente vamos classificar. Se o Gaúcho ganhar 4 desses jogos, que é 40% das partidas, e empatar outros 3, o que é perfeitamente razoável, o Gaúcho também está classificado. Então, é jogo a jogo, com estratégia, com inteligência e, acima de tudo, confiando muito no grupo de jogadores que nós temos. Assim como o empate não deixa o adversário levar os 3 pontos, o ruim é quando sai com um empate com sabor da vitória, que nem aquela estreia com o Esportivo, né? Claro, o mérito do goleiro deles que fez 2 defesas de cinema. Mas ali, esse ponto que vai classificar o Gaúcho. Pode escrever, presidente. Tomara. Quem viu aquele jogo, né, Dantas? Nós estávamos lá, tu estavas lá. O jogo com o Esportivo foi um jogo onde o Esportivo foi surpreendido pelo Gaúcho. Eles não esperavam. Na saída, Jorge, do estádio, nós conversamos com 2 pessoas do Esportivo em lugares diferentes, e essas pessoas testemunharam que o Gaúcho amassou o Esportivo no primeiro tempo. Infelizmente não fizemos o gol, não criamos para fazer o gol. Né? Dominamos a bola, tivemos muita posse de bola, mas não fomos objetivos. Então tem ajustes que tem que fazer, que eu tenho certeza que nós vamos fazer para construirmos mais vitórias, como deveríamos ter construído lá. Por falar em ajuste, chegou algum reforço essa semana, nessa parada? Não tem reforço, porque nós, né, Dantas, como Tá fechado o grupo. como eu disse antes, Teoricamente. nós trabalhamos com planejamento. Então o Gaúcho montou o grupo antes de começar a competição. Nós não vamos sair agora no desespero para contratar algum salvador da pátria. Nós temos confiança no grupo de jogadores. Veja, Jorge, o que eu vou dizer aqui. O Gaúcho teve 5. Olha o que eu estou dizendo aqui, hein? O Gaúcho perdeu 5 zagueiros que haviam sido contratados. 5 por lesão. O primeiro, Anderson Alagoano, que nós emprestamos para o Santa Cruz e quebrou a perna contra o Grêmio. Logo depois, perdemos o Christian, que estava vindo do futebol de São Paulo. Quando chegou aqui, infelizmente, não foi aprovado pelo departamento médico. Edson Silva, que jogou mais de 100 jogos no São Paulo, estava contratado pelo Gaúcho e se lesionou na última partida que jogava pelo Campeonato do Espírito Santo. Agora perdemos o nosso zagueiro Alex, que foi contratado pelo Gaúcho, vinha da primeira divisão goiana, jogou 10 minutos em Frederico Westphalen e deve estar fora do futebol por 6 meses. E tem mais um que eu não estou lembrando agora aqui, mas foram 5 zagueiros que o Gaúcho perdeu. Presidente, mas não teve um zagueiro que veio pro Gaúcho e o Gaúcho dispensou, ele vai pro Passo Fundo e ganha o clássico? Por isso que eu não entendi por que ele vibrava tanto e fazia a maior vibração, que se chama Magalhães? Luiz Fernando. Não, Luiz Fernando. Não, desculpa. É Luiz Fernando? É o Luiz Fernando. Do clássico. 1,90 m. Com a chuteira 46. Mas não é bem assim, o Luiz Fernando. Não, eu quero saber da fofoca. Eu tô sabendo que ele foi contratado pro Gaúcho, chegou aí o Gaúcho. Não serve, não, muito duro da cintura, vai. Luiz Fernando Aí ele foi pro Passo Fundo. Luiz Fernando não chegou a vir pro Gaúcho, ele foi sondado, né? Ele foi sondado, mas acabou que outros atletas foram contratados antes, né? Nós tínhamos um limite de zagueiro. E aí ele acabou indo pro Passo Fundo, é um zagueiro que nós temos respeito, gostamos dele, boa pessoa, bom profissional, né? Todo de fofoca, eu tá gosto de fazendo sucesso.
O torcedor fica cutucando na rua. A torcida tem correspondido à expectativa, A né? pergunta que quer fazer. Sem dúvida, o torcedor está ao nosso lado, né, Jorge? Nós fizemos 3 promoções de camisas, venda de camisa do Gaúcho. Nós já vendemos mais de 300 camisas do Gaúcho nessa organização que foi feita aí, E o quadro né? social? O quadro social está aumentando, nós temos planos, está à disposição para as pessoas se associarem. Está lá no site do Gaúcho a possibilidade, vários tipos de associação, começando com R$30, né? E eu acho que tem que falar uma coisa aqui, Jorge, que é importante, que é o horário dos jogos, né? As pessoas perguntam muito... O presidente gosta do horário de 11 da manhã, né? Não é que eu gosto do horário, eu gosto, que eu tenho uma convicção que é o seguinte: futebol é feito para o torcedor. Não existe sentido em fazer futebol que não seja o torcedor. Concordam comigo? Exato, tem toda a razão. O que acontece aqui no Gaúcho? O estádio, nosso estádio, quando foi construído, que é um estádio lindo, que todos nós adoramos, todos os méritos a quem o construiu, né? Porque se a gente... E é um estádio raiz. Vou lhe dizer por quê depois. Um estádio maravilhoso, o estádio do Gaúcho, só que o estádio fica... a torcida fica virada para o sol se o jogo é à tarde. Isso. Então, quem vai no jogo do Gaúcho, eu desafio quem quiser fazer esse teste, quando o jogo é às 3 horas, das 3 às 4, todo mundo consegue assistir o jogo. Ali pelas 4 horas, as pessoas começam a se levantar e subir, porque começa a vir o sol de frente e a torcida não aguenta ficar ali com aquele sol forte. O Gaúcho é um clube que tem muito torcedor já de mais idade, tem pessoas mais antigas que torcem pro Gaúcho, torcedores antigos. Como também tem muitos jovens, né? Cada vez mais, mas nós estamos pensando em quem tem mais dificuldade, né, Jorge? Então, para aquele torcedor que é uma pessoa de mais idade, aquela pessoa que se acostumou a torcer pro Gaúcho, é muito difícil, é quase impossível ficar no sol, né? E aí a gente colocou esse horário de 11 horas, ele foi bem recebido, os 2 jogos nós tivemos muita gente, e nós estamos mostrando para as pessoas o seguinte: muitas vezes à tarde tem jogo da dupla Grenal. Então você está ali, né, tem o Inter, tem o Grêmio, não adianta dizer que não, muita gente deixa de ir ao estádio para ver o Inter e o Grêmio na televisão. E em terceiro lugar, o terceiro argumento para pro 11 da manhã é o fato de que em todo o mundo, inclusive no Brasil, o horário de 11 da manhã está sendo popularizado. Pegou. Né? Pegou. Ainda mais numa cidade como a nossa, que não é tão grande, que dá pra gente ir no jogo e depois ir pra casa fazer um churrasquinho, né? O seu Jorge vai chamar um intervalo, depois eu vou dizer por que o estádio do Gaúcho é raiz. Não tem mais nenhum estádio parecido com o do Gaúcho. Muito bem. Nós estamos conversando com o presidente do Esporte Clube Gaúcho, jornalista, radialista, advogado, deputado federal, Luciano Azevedo. Aguarde um momento só, depois do intervalo a gente volta com mais detalhes sobre o periquito do Boqueirão. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo.
Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, o assunto é esporte aqui na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul pela TV Coprel. E, além disso, logicamente, pelo aplicativo do seu celular, e estamos conversados. Um abraço para um amigo pasfundense que reside atualmente em Canoas, o Gilberto Schleder, que é assíduo telespectador da nossa programação. Gilberto, saúde para vocês aí e ampla recuperação desta cidade que foi atingida também pelas condições climáticas nada favoráveis dos últimos dias. Presidente do Esporte Clube Gaúcho vai continuar conversando conosco, mas antes nós vamos à notícia relacionada com o futsal. Antes do futsal, sabem por que o estádio do Gaúcho é raiz? Eu estava lá e eu gosto de dar os detalhes. Tinha torcedor vindo lá do outro lado do asfalto, pelo meio da capoeira, e saiu e se estacionaram tudo naquele canto, e nenhum pagou ingresso, e todos vibravam. Eu era do tempo que pulava o muro lá atrás dos milho, que tinha uma plantação de milho, dependendo da época do ano, era plantação de milho. E eu era gurizão, ou pegava a bola quando ia no meio dos milho, ou deixava o guarda correr lá na ponta e eu pulava aqui. Eu vou confessar, não adianta, não sou perfeito. Né? E guri louco por futebol, sem dinheiro para pagar ingresso. E o Gaúcho conseguiu recuperar um estádio raiz. Dá para assistir, galera, do outro lado lá, ó, atravessa o banhado lá e sai no meio da capoeira, fica bem no cantinho ali. O Gaúcho vai botar a arquibancada logo em seguida. Mas, voltando ao esporte, futsal. Aquilo que eu falei, o pessoal falou, bababá, vaiaram, o torcedor tem direito de vaiar. 4-0 ao natural no Guarani de Sumoso. E pra mim, eu acompanho o futsal desde 82, 80. Os dois gols mais bonitos dos últimos tempos. O ano passado e esse ano. O ano passado. Esse aí, ó, desse ano é esse aí, ó. Né? O pivô, o pivô o Pato, que às vezes levanta voo, faz 1-2 gols e aterriza. Não, agora acho que o Pato vai. Eu o que pressenti desse jogador? Ele é inibidor. Jogador para fazer um golaço que nem esse, ele é craque, mas ele é inibido. Se falar alguma coisa a mais para ele no vestiário, ele trava. Esse jogador tem que jogar solto, tem que dar carinho, tem que dar atenção. Eu acho que nós temos 2 grandes pivôs e o Matheus é malandro, é esperto. Na hora de uma falta contra o Guarani, o Matheus conversando com o goleiro do Guarani, mais pra direita, e ele puxando pra esquerda pra ficar livre. Quase que ele confundiu o goleiro do Guarani. Isso é malandragem de futebol. Parabéns. O gol do Guto, o ano passado, de 100 pulo, e esse gol do Pato, parabéns. Já te critiquei. Mas com esse gol aí, ó, por um bom tempo não vai abrir minha boca, professor. Tu joga muito, só tem que ser um pouco desinibido. De repente toma uma pinguinha antes de entrar que solta. É bucha. Cara que faz um gol desse é craque. É isso que eu queria ressaltar, Sr. Jorge. Muito bem, muito bem. Agora nós voltamos com o presidente do Esporte Clube Gaúcho, fazendo a seguinte pergunta. O Gaúcho, que precisa da resposta do seu torcedor, já pensou em alguma promoção para os próximos jogos ou vai continuar como está? Olha, Jorge, nós temos feito promoções em todas as partidas, né? O que está acontecendo aqui? Chopinho? Chopinho do bom? Chopp é proibido, né? É proibido, não é? Mas o que é proibido é bom, prefeito. Viu? Deixa eu até dizer uma coisa aqui. Eu era deputado estadual quando votou-se essa lei da proibição da bebida nos estádios. Eu votei contra.
Eu sou contra. Porque eu tinha a convicção de que nos estádios do interior as pessoas se conhecem. Se tem alguém que bebeu um pouquinho demais ali, né? Chama pro lado, resolve. A brigada tá ali pertinho também, no caso de algum excesso. Não tem nenhuma razão para. Hoje nem tem mais brigada, né? Mas tem a segurança ali, né, Dantas? Exato. Então, quer dizer, um erro que eu acho que é só o Rio Grande do Sul que tem. E que tem que ser corrigido. Mas, ô Jorge, o que eu dizia é o seguinte: o Gaúcho, esse ano, começou a vender ingressos pela internet. Eu sou daqueles que me criei indo ao Volmar Salton, né? Velho Volmar Salton, né? E a gente comprava ingresso ali na frente, na Rua Moron. Certamente tu lembras, eu estava lá no dia que inauguraram os refletores contra o Pelotas, uma noite de muita gente no estádio. O Gaúcho perdeu de 3-1, filas quilométricas ali na Moron, né? Então a gente é acostumado, eu quero dizer isso, a gente é acostumado com o ingresso de papel. Esse ano eu fui convencido aí pelo pessoal da comunicação que dá para vender pela internet, porque facilita a vida das pessoas, a compra ela é fácil, quem não está muito familiarizado lá com o aplicativo tem um neto, tem um filho, tem um sobrinho, depois é só apresentar o telefone celular na entrada do estádio. Então olha o que eu vou dizer aqui, nós já temos aí de 30% a 40% dos ingressos vendidos nos Jogos do Gaúcho que são pela internet. E os ingressos que são vendidos pela internet, eles são vendidos com preço promocional. O ingresso normalmente custa R$30 na divisão de acesso. Na internet nós vendemos um dia por 15, no dia seguinte por 20, depois por 25, até chegar no dia do jogo nos R$30. Preço né? cheio. Torcedor aficionado, desculpe. Sim. Um torcedor aficionado me perguntou quais são os valores dos ingressos para os Jogos do Gaúcho. Eu me programei para o jogo do Clássico, não fui porque o tempo conspirou, não é, e tal. Eu dei o valor. Ele perguntou, mas como sobrevive o nosso futebol com esse preço praticamente irrisório? É exatamente isso, Jorge. R$30 é o maior preço de ingresso aqui na nossa cidade. Eu acho que o Passo Fundo também deve ser o mesmo preço, né? Não foge disso aí. É padronizado pela federação. R$30, veja, se você colocar 1.000 pessoas no estádio, que é bastante incomum, digamos assim, você colocar 1.000 pagantes, porque tem aquele que é o sócio, tem aquele que é o... No caso do Gaúcho, nós temos aí mais ou menos 200 ingressos por jogo que vão para os patrocinadores, que são as pessoas... As empresas que pagam todo mês, né? É justo, né? Então, você colocar 1.000 pessoas pagantes, você vai ter uma renda de 30 mil. Vamos fazer essa conta aqui. Se você tiver uma renda de 30 mil, você tem que pagar a ambulância, você tem que pagar a segurança, você tem que pagar os gandulas, você tem que ter as bolas. E a arbitragem, como é que fica? A arbitragem a federação tá pagando nesse ano. Mas você tem muita despesa, entendeu, Jorge? Então, o que sobra para o clube é muito pouco. E não estou falando do Gaúcho, estou falando de todos os clubes. Então, é importante que o torcedor tenha essa informação. Por né? isso, a necessidade do quadro social e dos empresários com a colaboração, né? Sem dúvida, mas nós temos que aqui em Passo Fundo comemorar porque o Gaúcho está tendo grande apoio da comunidade, grande apoio das empresas. O Gaúcho tem hoje mais de 30 patrocinadores, empresas que acreditam no projeto do Gaúcho, na tradição do clube, na camisa centenária do Gaúcho e nós somos muito gratos à colaboração que vem sendo dada e que permite manter esse time que nós temos certeza que ainda vai ser um time vitorioso da história do Gaúcho. Presidente, vamos para o futuro. Não vamos ficar só aqui redemoinhando. Vamos adiante. Gaúcho classificado na Série Série A2. Festa, foguete, churrascada lá no Boqueirão. Eu tenho a informação que o Gaúcho classificado para o principal do futebol gaúcho ano que vem será vendido por um grupo de empresários que já estão interessados e que aí vai ser o pulo do gato. Eu só não sei se é verdade a informação. Que aí injetaria no clube, no futebol, reformaria o ginásio e começaria a alugar para trazer renda, que quem compra, investe, quer retorno. Né? Enfim, a pergunta básica é essa. Se o Gaúcho classificar para a série principal do Gaúchão, vitrine principal, há essa possibilidade da SAF acontecer no Esporte Clube Gaúcho? Eu tenho informação que sim, que já tem até empresário na mão. Não,
Acho que não, viu, Dantas? Eu acho que é muito cedo para falar sobre isso, porque, veja, até... E não é, né? Jorge, é importante esclarecer algumas coisas aqui. Eu sou um presidente transitório, né? Eu sou presidente do Gaúcho hoje porque eu era presidente do Conselho Deliberativo. Sim. O nosso querido Mário Tito renunciou ao mandato dele. Hoje nós estaríamos ainda no mandato do Mário Tito, né? Nosso amigo, querido, grande ídolo do Gaúcho. E eu fui escolhido, então, eleito para completar esse mandato, porque recebi um pedido forte de pessoas que há muitos anos vêm ajudando o Gaúcho e que pediram que eu pudesse também dar minha contribuição presidindo o clube. A gente ouve, né, Dantas, essa possibilidade da SAF, mas eu acho que é muito cedo para falar sobre isso, porque o modelo da SAF ele é um modelo que não está plenamente testado no Brasil. Ele é um modelo jovem, digamos assim. O certo é que nós não podemos mais continuar com clubes no Rio Grande do Sul. Veja o problema que o Passo Fundo teve agora. O Passo Fundo, que é um clube tradicional, até 2 ou 3 anos atrás estava na primeira divisão. O Gaúcho é clube tradicional. O Inter de Santa Maria é clube tradicional. Todos eles enfrentam dificuldade financeira o tempo inteiro. E aí você tem que contratar jogador, você tem que comprometer valores que o clube normalmente não tem, né? Eu não quero citar aqui nenhum clube, mas eu quero dizer o seguinte, com essa gestão de associativismo, de clube social, tá muito difícil fazer futebol, né? O atleta hoje ele é caro. O custo do futebol ele é muito caro, tem alimentação, tem transporte. Se você contrata um jogador, por exemplo, de Brasília, como você deu um exemplo aqui, ou de São Paulo, você tem que pagar passagem para esse atleta. Aí acontece o que aconteceu agora, assim, essa questão climática aí. Parou o campeonato, mas continua, a folha está rodando. Veja esse exemplo que eu dei agora. Nós perdemos o nosso zagueiro que jogou 10 minutos lá em Frederico Westphalen. Sem falar o salário a despesa continua. A despesa continua. Claro. Então nós temos que encontrar alternativas para fazer futebol. E eu acho que a SAF é uma alternativa que tem que ser debatida, discutida, né? O Gaúcho é um clube que quer se modernizar, quer viver pelo menos mais 100 anos, mas eu te asseguro que não tem nada, absolutamente nada nesse momento. Uma pergunta. O Gaúcho está preparado para voltar à divisão principal em 2025? Eu não tenho dúvida, Jorge, que como clube está preparado. Né? O que o Gaúcho precisa? O Gaúcho precisa de algumas providências de ordem material, né? Precisa de iluminação no estádio, isso custa mais ou menos R$1 milhão, ou em torno disso. O Gaúcho precisa ampliar o seu estádio. Se chegar à primeira divisão, você tem que ter mais 3 ou 4 mil lugares, pelo menos. Se você quiser almejar uma Copa do Brasil ou uma Série D, onde o Gaúcho já esteve recentemente, você tem que ter um estádio que permita jogos à noite. Imagina você chegar numa Copa do Brasil e de repente descobrir que vai vir jogar aqui o Vasco, ou o Flamengo, ou o São Paulo, e aí você dizer para a torcida que você não pode jogar no seu estádio, porque ele é um estádio pequeno, ou porque ele não pode jogar à noite, né? Então você tem que ter refletor, você tem que ter... a infraestrutura... Isso exige investimento. Agora, né, Jorge, nós temos que, para sonhar com isso, temos que ganhar dentro do campo. E esse é o nosso foco nesse momento, voltar às vitórias e conseguir devagarinho crescer no campeonato. Muito bem, eu estou registrando aqui que o Nico Johan, que é do departamento de marketing do Esporte Clube Passo Fundo, nos manda um cronograma semanal dos preparativos do Esporte Clube Passo Fundo, com treinamentos físicos pela manhã, tático e físico também pela parte da tarde, não é? Não param os preparativos lá no Vermelhão da Serra, logicamente, para não serem surpreendidos. Isso também deve estar acontecendo com todas as demais equipes, como o caso do Gaúcho. Sem dúvida, o Gaúcho continua treinando. Hoje é segunda-feira, tem treino, vamos trabalhar a semana inteira. A comissão técnica está cuidando disso, o departamento de futebol, liderado pelo Dr. Flávio Benvenu, está trabalhando muito. E você falou no Passo Fundo, né? Eu até faço questão de registrar a excelente relação que nós temos com a direção do Passo Fundo. Acho que o Passo Fundo vive um momento privilegiado, eu digo a cidade de Passo Fundo, né? Pessoas equilibradas, pessoas
corretas, dirigindo... Alto nível, né? Uma relação como tem que ser, né? Alguma rivalidade dentro do campo, mas nada mais que mas isso, né? faz parte, né? Acabou o jogo, acabou a Sem rivalidade. dúvida alguma, nós fizemos questão, agora que tivemos o clássico lá na Arena, de receber a direção do Passo Fundo, destinar a eles o lugar adequado para que pudessem ver o jogo. São nossos amigos, né? Pessoas aqui da comunidade. E acho que isso é muito importante para o futebol, porque o futebol ele transmite mensagens, né? Aliás, a direção do Passo Fundo, que esteve aqui no programa anterior, já se manifestou a respeito pela cordialidade que foi recebida e tal. Isso é importante, né? Sem dúvida, porque o futebol, né, Jorge, ele transmite mensagens para a sociedade. Exato. E a mensagem do futebol, ela deve dizer o seguinte: educação, respeito, né? Rivalidade só dentro do campo. Paz nos estádios. Paz. E Nick Johan, para quem não sabe, só para me ressaltar, é o assessor de imprensa e o responsável por toda a mídia do Passo Fundo. Esse profissional realmente está aqui, aprovo o resultado. Planejado. Parabéns, Nico. Né? E eu vi essa receptividade do Gaúcho com o Passo Fundo. Seu Jorge, tinha banana, maçã, água mineral, suquinho. Olha, isso não é em qualquer lugar que tem, viu? Então, que bom que continua essa paz. E nos campos, vamos pro pau. O bicho tem que pegar. E ganha o melhor. Isso aí. A consideração que deve ter com o visitante, com a própria imprensa, não é? Com os órgãos de comunicação, que são os responsáveis pela divulgação dos acontecimentos lá no Gaúcho, como também no Passo Fundo. Sem dúvida. Quem vai trabalhar lá no Gaúcho é muito bem-vindo, né, Jorge? A gente tem que respeitar as pessoas, o torcedor. Eu acho que está na hora, assim, da gente lembrar que futebol é algo para integrar as pessoas, né? Para aproximar as pessoas, para divertir as pessoas. Dentro do campo, claro, todo mundo quer ganhar, como disse o Dantas, mas tem que ser feito isso com muito respeito. Nós não podemos finalizar, não é, sem falarmos na tragédia que assolou o Rio Grande do Sul e que lamentavelmente ainda continua aí, porque os rescaldos estão sendo feitos aí pelas autoridades, pelos bombeiros, pelos responsáveis pela manutenção da ordem. E a solidariedade foi importantíssima. Passo Fundo deu uma resposta fundamental para o resto do Rio Grande, né? Verdade, a nossa cidade é uma cidade muito solidária. Sempre que ela é chamada a ajudar, ela ajuda. Então foram nos últimos dias muitas manifestações, muitas mobilizações do poder público, da iniciativa privada, de cidadãos individualmente, de entidades, procurando ajudar as vítimas dessa tragédia que está em outras regiões do estado, não está aqui perto da gente, mas que toca a todos nós, né, Jorge? Nós esperamos que isso possa rapidamente terminar. Infelizmente ainda há muito por fazer, mas ela mostra como a gente é frágil, como o ser humano é dependente de certas coisas, e nós temos que sempre dar muito valor à vida que nós temos, né? Infelizmente aparecem os aproveitadores, não é? Fake news e tal. Chega a ser revoltante, não, deputado? Sem dúvida. É algo que a gente tem que combater, né? Por isso que eu sempre digo para as pessoas, o verdadeiro canal da informação são os órgãos de imprensa responsáveis, sérios, né? Hoje a relação da comunicação mudou porque tem a internet, né? Eu sempre digo, quando eu fui eleito pela primeira vez, Jorge, em 1992... Para a gente dar uma entrevista numa rádio era algo raríssimo, né? Dificuldade impressionante, né? Era a glória, né? Numa televisão, então, nem se fala. O jornal, quando saía a foto de um vereador, era uma coisa, né? Era para guardar num... Consagração. Hoje mudou. Cada pessoa praticamente tem um órgão de imprensa no Instagram, no Facebook, na rede social. Então isso tem que ser usado com muita responsabilidade. Presidente, já misturando com o deputado Luciano, como é que estar agora o senhor, caso estivesse num lugar de um prefeito dessas cidades atingidas? Como é que tem cabeça emocional para praticamente não dorme, e autoridades de Brasília e de Porto Alegre e pessoal sob o seu comando, porque a presença do líder tem que estar na frente de todos. Como é que é assim, pessoalmente falando? Olha, eu fui prefeito de Passo Fundo 2 vezes, né? Guardo com muito carinho esse momento da minha vida, né? Mas o prefeito, ele é a pessoa que está mais próxima do cidadão.
Exato. Numa cidade média como a nossa, na cidade grande as pessoas não encontram o prefeito. E na pequena elas não têm o que pedir para o prefeito. Na cidade bem pequena, o prefeito cuida da estrada do interior, organiza um pouco o funcionalismo, mas... né, Um lanchinho aqui, outro ali e tal. E vai, na cidade grande, o prefeito ele é uma figura muito distante. Numa cidade como a nossa, o prefeito frequenta os mesmos lugares que as pessoas vão. Vai no futebol, vai na igreja, ele vai no bar, no restaurante, vai caminhar na rua. Então, esse momento, Dantas, ele é um momento de muita pressão. E nós temos que saber que quem está no comando do poder público, ele não pode fazer tudo que ele gostaria. Ele gostaria de resolver todos os problemas, seja aqui ou em qualquer lugar, não é? Então tem que ter muito equilíbrio, tem que ter muita serenidade, mas principalmente tem que se colocar no lugar das pessoas, né? Se colocar no lugar do outro. Às vezes a pessoa reage de forma mais agressiva porque ela está com um problema, né? O prefeito tem que ter essa sensibilidade. Então é um momento muito duro. Segurar, ter calma, né? É um momento duro para quem é prefeito. Sabe por que eu falo isso, prefeito? Eu também estava colaborando, não é que eu queria dizer que eu estava ali trabalhando, vou voltar para lá daqui um pouquinho. E ali eu vi na realidade que uma garrafa d'água faz a diferença no todo. E quem não faz nada não sabe o que isso faz diferença. Claro que a internet está aí, e tem horas que para mim a internet é uma lata de lixo porque só sai porcaria. E tem gente que já mistura partido político, a pessoa do fulano com o ciclano, num momento mais difícil. Claro, tu não vai cobrar unanimidade num país que está em desenvolvimento, inclusive cultural. Mas esses casos que o senhor Jorge falou, de questão de fake news, graças a Deus que foi uma minoria que tentou fazer alguma besterol e os caras foram em cima. Fora isso, o exemplo do Rio Grande do Sul, do Brasil afora, o que eu tenho acompanhado em todos os órgãos de comunicação, é sensacional. Então, olha, infelizmente, contra o clima não há como prever. Mas é nesse momento que a gente vê quem é homem, quem é cidadão. E isso é fundamental. Muito obrigado, meu caríssimo advogado, jornalista, radialista e deputado, presidente do Esporte Clube Gaúcho, Luciano Palma de Azevedo. Olha, Jorge, eu que agradeço, uma alegria estar com vocês aqui. Conversa muito boa, muito importante. Eu deixo um abraço à torcida do Gaúcho, a certeza que nós estamos tentando fazer o melhor. E um agradecimento especial ao Dantas, a ti, ao Fernando, né? Todos nós acompanhamos muito o trabalho de vocês com muito respeito. As câmeras estão às ordens aqui. Muito obrigado. Grande abraço. Prazer enorme tê-lo de volta aqui nos estúdios da TV Passo Fundo, ao lado do Dantas, não é? E comentando as coisas boas e bonitas do nosso dia a dia. Isso é importante. E que a reconstrução do nosso querido Pampa Gaúcho aconteça com as dificuldades que normalmente vão aparecer. Isso aí. Vamos fechar com chave de ouro no seguinte sentido, que a gente conversou com uma das pessoas mais importantes da nossa comunidade, queiram ou não queiram. E num momento de crise que atingiu todos nós. A crise que eu digo é psicológica. Eu duvido que alguém vá dormir tranquilo sem pensar no amigo que a casa está ainda em Canoas, embaixo d'água. Em muitas cidades só vê lama. Então, num momento tão importante como esse, fé, esperança, vamos pegar junto. Porque aquilo que eu disse, a natureza só desafia os fortes. Os fracos já foram. Aquele abraço. Muito bem. Eu agradeço também a assessoria do Eduardo Hamel e da Silvia Brunheira, que estão atentos ali ao trabalho que nós estamos realizando, as considerações do nosso entrevistado de hoje, o presidente do Esporte Clube Gaúcho, e que Gaúcho e Passo Fundo nos deem grandes alegrias a nível de futuro, porque isso é muito importante. Muito obrigado mais uma vez, deputado Luciano Azevedo. Muito obrigado, senhoras e senhores, pela atenção. E uma lembrança: se você ainda não fez a vacina contra a influenza, a vacina contra a gripe, olha, o inverno promete ser muito rigoroso. E nós queremos que você esteja sempre conosco, que você vá e volte. Vacine-se, procure um posto de saúde e observe que você tem realmente qualidades para se manter hoje e sempre. Muito obrigado, senhoras e senhores. Até a próxima, se Deus quiser.
A Câmara de Vereadores é a casa do povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Mestrados e doutorados UPF. Inscrições abertas até 17 de junho. Faça parte de um dos 15 programas de pós-graduação da UPF e conte com mais de 70 grupos de pesquisa para trocar experiências, criar vínculos e ampliar seu conhecimento. São 24 cursos para você explorar ideias inovadoras. Saiba quais são eles e inscreva-se em upf.br/pós. Mestrados e doutorados UPF. Ser ação gera evolução. Passo Fundo não para. Nova emergência do Hospital Municipal, Hospital Dia da Criança, Escola dos Autistas, Centro de Referência em Saúde do Idoso, mais de 300 quadras do Minha Rua com asfalto e vem muito mais. Novo Fredolino Chimango, Parque Linear da Avenida Brasil, Escola Parque do Sol e Valinhos, obra da Presidente Vargas, Nova Scarpellini Guese e mais 4 unidades de saúde. Prefeitura de Passo Fundo, cidade melhor, vida melhor.